Hoje, então, a nossa live é sobre a queda da União Soviética. Vamos lá, sem mais delongas, beleza? Então, como eu falei para vocês, eu preciso, para explicar para vocês como que se deu a queda da União Soviética, falar sobre o Mikhail Gorbachev, tá bom? E aí eu vou falar um pouco dele, vocês vão entender a importância que ele teve, tá? Então, a gente está falando então antes da Rússia, uma União Soviética antes da Rússia, tá? O Mikhail Gorbachev, ele nasceu em março de 1931, na União Soviética, tá? Porque ainda não era Rússia. E aí ele foi um político soviético, tá? Ele se envolveu com política muito cedo, ele ocupou muitos cargos na União Soviética também, tá? Então ele foi um político muito influente, muito importante. E aí eu vou trazer para vocês então um pouco da vida política do Mikhail Gorbachev, tá? Quem foi o Gorbachev? Ele foi nomeado membro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Ele foi eleito e nomeado membro desse comitê em 1971, ok? E aí, um pouco depois, em 1979, ele ingressou no órgão supremo de formulação de políticas da União Soviética também. Logo depois também, ele serviu como o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Isso no intervalo, num período entre 1985 e 1991, tá? Bom, vamos prosseguir um pouco mais na história aqui. Então, nesse meio tempo, nesse período entre 1985 e 1991, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Em 1988, ele foi eleito para a presidência da Legislatura Nacional, o Soviete Supremo, tá? E aí, beleza. No parlamento, ele já estava lá no parlamento, trabalhando lá, executando suas funções, suas atividades. No parlamento, então, ele lutou para se instituir um parlamento bicameral, que ainda não existia isso na União Soviética, né? A União Soviética era um país totalitário e não tinha ainda um modelo bicameral, ok? Então ele tentou buscar esse modelo, um novo modelo. Vocês vão ver que ele tentou implantar muitas políticas e fez muita coisa para a evolução da União Soviética e para a transformação, né? Para sair de um Estado absoluto, um Estado totalitário, para um Estado mais democrático. Vocês vão ver que isso pegou mal até para ele, inclusive em alguns momentos. Beleza, vamos seguindo aqui na cronologia. E aí, já em 1990, o Gorbachev ele concorreu sem oposição nenhuma à presidência da União Soviética e ele alcançou a presidência da União Soviética, então. E aí vocês vão ver que ele foi presidente da União Soviética por 2 anos apenas, 1990 e 1991. Mas nesses 2 anos muita coisa aconteceu, eu vou contar para vocês. Beleza, e aí ele já era o presidente, então, da União Soviética. E aí o que aconteceu? Ele foi o último presidente da União Soviética, justamente porque a União Soviética deixou de existir em 1991. Vou explicar bem para vocês isso, para ficar bem claro para vocês entenderem o que aconteceu. Prestem bem atenção que isso é muito interessante nesse intervalo, tá? Nesses 2 anos, 1990 e principalmente 1991, para ver o que aconteceu na União Soviética, ok? Bom, tanto como secretário-geral quanto como presidente, o Gorbachev ele apoiou reformas democráticas na União Soviética. Ele, assim como eu falei, ele quis transformar a União Soviética de um Estado totalitário para um Estado democrático, tá? Vocês vão ver que eu vou falar muito disso. Ele obteve muita resistência de muita gente, muito apoio e muita resistência também. Mas nós vamos falar bem a respeito disso para ficar bem claro para vocês, ok? E aí, porque assim, imagina só, ele era o presidente também
do partido, maior partido que tinha lá, Partido Comunista. O país era um país comunista. O Partido Comunista da União Soviética era gigantesco. Então imagina, você enquanto presidente do Partido Comunista, você é presidente de uma nação comunista. E aí você entra, você assume o cargo de presidente de uma nação comunista e quer implantar reformas democráticas, sabe? Ele alcançou muita resistência, tá? Nós vamos falar muito a respeito disso, beleza? Alcançou apoio também, e isso é interessante. Nós vamos falar de outras pessoas também que apoiaram o Gorbachev e como que se deu toda essa questão da queda da União Soviética, ok? Beleza, Mikhail Gorbachev era o então presidente, a gente está aqui no ano de 1990 e 1991, beleza. Ele era o presidente da União Soviética nesse momento. Ele desempenhou um papel fundamental para o fim, sabe, do domínio da União Soviética na Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial, tá? A União Soviética Oriental estava com um papel ali muito mais totalitário ainda e ele estava tentando ali desfazer muito desses nós, desse papel aí, tá bom? E aí ele foi implantando as políticas dele. Como que foi muito dessas questões políticas que o Gorbachev tentou implantar? Dentre essas políticas, ele cultivou boas relações com os Estados Unidos. Isso foi fundamental, tá bom? Quem era o presidente dos Estados Unidos nesse momento era Ronald Reagan, tá? Então ele formou uma parceria ali com o Ronald Reagan, se encontraram algumas vezes, né? Eles decidiram muitas coisas juntos, vou falar um pouco mais a respeito disso também. Com essa aproximação do Gorbachev com o Ronald Reagan, ou seja, da União Soviética com os Estados Unidos, essa reaproximação política, as tensões que existiam, principalmente entre esses dois países, diminuíram. Isso foi muito importante, porque isso foi uma coisa que o Gorbachev quis implantar também. Ele quis, sim, uma aproximação com os Estados Unidos e conseguiu essa aproximação com os Estados Unidos. Ele falou, Ronald Reagan, chega aqui, vamos lá, vamos juntos, ver o que é melhor para o mundo, para o planeta, vamos formar uma parceria aqui, tá? Agora a União Soviética é diferente, a gente é mais aberto, é mais tranquilo, vamos conversar, vamos chegar num acordo aqui, vamos fazer políticas públicas e internacionais juntos. E Ronald Reagan falou, beleza, vamos nessa, vamos sim, tá? Quero esse apoio da União Soviética também. Então rolou uma química, tá? Nesse momento, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Beleza. E aí, olha só, com isso, principalmente e sobretudo com essa aproximação do Gorbachev com o Ronald Reagan, ou seja, da União Soviética com os Estados Unidos, o que o Gorbachev conseguiu também com isso? Ele ajudou com isso a acabar com a Guerra Fria, tá? E aí, olha o que aconteceu em virtude disso. Em 1990, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Acredita? De tão influente e importante essas reformas que ele estava implantando no seu país? Beleza, aí beleza. Eu vou agora trazer para vocês duas palavras em russo, tá? Que faz parte do contexto ao qual a gente está estudando aqui agora. Duas palavras em russo. A primeira é glasnost, que quer dizer abertura. Sim, a abertura em relação ao país é exatamente isso, é a abertura da economia, porque era um país fechado. A China fez isso também, obviamente. Hoje a China é a maior potência do mundo, né? Mas o Gorbachev fez isso na União Soviética. Nesse período de 1990 a 1991, ele abriu o mercado, ele abriu um país que estava totalmente fechado, ele abriu um país totalitário. Então, o nome em russo é glasnost, tá? Que quer dizer abertura. E a outra palavra em russo que ele também implantou no seu país foi a perestroika, que quer dizer reestruturação, que é uma reestruturação do país mesmo. Então, ele aplicou essas duas políticas em seu país.
o glasnost e a perestroika, tá? Que é a abertura do país e a reestruturação do país para o mercado mundial, para o mercado global, deixar de ser um país fechado e passar a ser um país mais democrático, mais aberto, com mais relações internacionais. E isso foi extremamente importante para a União Soviética. Tá bom? A glasnost e a perestroika. Esses nomes são muito importantes. Seria interessante vocês ficarem com esses nomes na cabeça de vocês, até porque não são nomes tão difíceis de guardar. Glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação. Então, o Gorbachev promulgou essas políticas. Ele falou, eu vou implantar sim na nossa União Soviética a glasnost e a perestroika. E foi exatamente isso que ele fez. Observe sempre o seguinte, todos esses passos que o Gorbachev deu em direção à abertura do país, em direção à reestruturação do país, em direção à democracia, ele alcançou, ele obteve muita resistência do próprio Partido Comunista e de muitas pessoas também, mas ele obteve muito apoio, principalmente do povo soviético, tá? Vamos chegar nesse ponto, teve conflito, teve manifestação nas ruas com exército, com tanque de guerra, nós vamos chegar lá. Então é importante vocês observarem o seguinte, todas essas políticas que o Gorbachev estava implantando, ele obteve apoio, mas resistência também, tá? Isso gerou uma certa confusão no país ali, mas a gente vai falar a respeito disso. Bom, glasnost e perestroika, ou seja, abertura e reestruturação. A glasnost, ou seja, abrir o seu país para o mercado mundial, global, internacional, levou a uma ampliação violenta das liberdades de expressão e liberdades de informação, tá? A imprensa passou a ter mais apoio do governo, a imprensa passou a ter mais transparência do governo, passou a ter mais abertura, passou a ter mais acesso a documentos governamentais, a imprensa começou a mostrar mesmo o que estava acontecendo. Tá? A imprensa recebeu franqueza, tá? do governo, como nunca antes. A União Soviética não fazia isso em hipótese nenhuma. Tá? Se a gente pensar na União Soviética, era de fato um país muito fechado. Nem o povo soviético sabia o que estava rolando lá dentro do governo, sabe? Lá dentro do parlamento, o que eles estavam pensando. Não. E o Gorbachev estava transformando o país. Então abriu para a imprensa, falou, imprensa, vem cá, vamos lá. Sabe, é isso. Teve transparência. Isso foi extremamente importante e sem precedentes na história da União Soviética, ok? O regime que vigorava até então, que era o regime stalinista, ou seja, um regime totalitário e fechado, já era. O Gorbachev entrou com o pé na porta, abrindo o seu país, tá? Então nada mais de resquício de Stalin não estava mais acontecendo no país. E aí então a perestroika também, que como eu disse para vocês é a reestruturação, levou o país a uma tentativa de democratização. Uma tentativa modesta, ok? Até porque se a gente imaginar não é fácil fazer isso, ainda mais num país gigantesco, igual era a União Soviética, mas ele tentou modestamente e foi conseguindo democratizar o país, tá? A perestroika também introduziu alguns mecanismos de livre comércio mundial, de livre comércio global. Mecanismos limitados, é verdade, até porque se a gente pensar não é fácil também você abrir de uma vez o seu país que era fechado, mas ele tentou esses mecanismos limitados de abertura do comércio, tá? E foi conseguindo, principalmente também, sobretudo, com o apoio dos Estados Unidos, igual eu já falei para vocês. E olha só, além disso tudo, da abertura, da reestruturação, além da glasnost e da perestroika, o Gorbachev pressionou pelo desarmamento e também pela desmilitarização total da União Soviética. Ele falou, não faz sentido a gente ficar militarizando o país, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, não faz o menor sentido isso. Então ele forçou, ele tentou
desmilitarizar o país e que houvesse um pleno desarmamento, porque não faz sentido, não precisava disso aos olhos do Mikhail Gorbachev, ok? E aí, mesmo com essas reformas, para melhorar o país, para aprimorar o país, ele estava encontrando cada vez mais resistência. Repito, principalmente dentro do Partido Comunista, muita resistência, tá? Ainda assim, nas relações internacionais, o Gorbachev, ele estreitou os laços com as nações do Ocidente, beleza? Principalmente com os Estados Unidos, igual eu falei, mas também com a Europa. Estreitou esses laços. Ele falou, não, galera, vamos lá, né? O mercado mundial, globalização, isso que é o futuro, isso que é o importante. Então, ele foi estreitando os laços. Repare que, com tudo isso, a galera comunista do partido o pessoal mais tradicional, isso ia contra tudo o que eles pensavam, tá? Os comunistas e os tradicionais da União Soviética. As pessoas ficavam muito pé atrás. Pô, qual é desse cara? O que mais que ele vai fazer? Já está abrindo o país. Agora já está com relações internacionais com a Europa e com os Estados Unidos. Então o nego já estava muito pé atrás com o Gorbachev. Beleza? E aí, olha só. Ele fez essa reestruturação, formou essa parceria com a Europa, com os Estados Unidos. E aí, em 1997, o Gorbachev e o Ronald Reagan decidiram acabar com os estoques de mísseis, tá? Mísseis nucleares e todas essas questões bélicas nos dois países, principalmente na União Soviética, mas nos dois países. Tá? Os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos lá, vamos diminuir mais ainda essa questão de materiais bélicos e mísseis nucleares. O Ronald Reagan falou, beleza, vamos. E o Gorbachev também, beleza, vamos, é melhor para todo mundo isso aí. Tá? E aí, o Gorbachev, além disso, ele quis transferir o poder do Partido Comunista para instituições governamentais, ou seja, ele quis descentralizar, porque esse é a principal política de um país totalitário, de um país ditatorial, que é o quê? Centralização do poder, poder total. E ele quis exatamente descentralizar, ele quis ampliar, assim como eu falei no início, ele intentou um parlamento bicameral, sabe? Para ter Câmara e Senado, sabe? Para todo mundo junto, sabe? Descentralizar, pensar junto, unir as forças. Então, e aí ele estava tentando também dividir um pouco do poder do país, do Partido Comunista, que era um partido extremamente forte na União Soviética, ok? Então ele quis também dividir, descentralizar o poder do Partido Comunista também, que era extremamente poderoso. E aí, o Gorbachev, com isso, ele foi bem sucedido em desmantelar esses aspectos totalitários do Estado soviético, tá? Ele conseguiu, de certa forma, acabar com o totalitarismo, com a centralização, com o poder absoluto, com um país fechado que ele tava, que tinha, né? Que existia na União Soviética até esse momento. E aí, olha só, o Gorbachev também, ele visava mover o seu país no caminho de uma democracia representativa, sabe? Que é o que acontece na maioria dos países democráticos hoje, né? Hoje em dia. Mais uma vez eu falo, pensa só isso na cabeça dos tradicionais e dos comunistas que existiam na União Soviética nesse momento. Os caras estavam pistola, os caras estavam loucos já com Gorbachev. E ele não quis nem saber, ele ia para cima mesmo, implantando as suas políticas democráticas, ok? E isso tudo sempre com o intuito de descentralizar as coisas, tá? De dividir, de descentralizar. Porque, assim como eu falei, o totalitarismo é isso, é uma concentração de poder, é poder absoluto. Ele quis descentralizar, dividir isso. Falou, não, poder absoluto não, vamos lá, tá? Vamos dividir isso aí, descentralizar esse poder, não tá certo. Já não é mais tempo de totalitarismo stalinista aqui na União Soviética, não, beleza? E aí, olha só, não se pode dizer que o Gorbachev teve sucesso em todas as suas ideias, mas ele teve ali um relativo sucesso, tá? Até porque a União Soviética deixou de existir no ano seguinte, né? Ali em 1991.
Então, ele teve um relativo sucesso, tá? Não teve um total sucesso, mas um relativo sucesso em descentralizar, em democratizar o seu país, tá bom? E aí, olha só, assim como eu falei, todas essas políticas, tudo que eu já falei até agora do Gorbachev, acabaram por levar a União Soviética ao colapso em 1991. Colapso total, a União Soviética deixou de existir. Mas calma que eu vou ressaltar isso bem legal mesmo para vocês entenderem e para ficar muito claro, tá bom? Eu falei que essas políticas do Gorbachev levou a União Soviética ao colapso. Beleza, colapso. Mas, professor, o que quer dizer esse colapso da União Soviética, tá? Eu vou responder para vocês de maneira bem tranquila aqui para ficar muito bem claro. Esse colapso foi a sequência de eventos que levou à total dissolução da União Soviética. Essa antiga superpotência que era a União Soviética, ela foi substituída por 15 países independentes, tá? Era muito país, era muita coisa. E aí você pergunta, professor, beleza, porque é exatamente isso. A União Soviética foi dividida em 15 países independentes. Se vocês quiserem até anotar aí, eu vou falar para vocês quais foram esses 15 países que se tornaram independentes após a dissolução da União Soviética. Então vamos lá, um por um para vocês. Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, a própria Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão, tá? Vocês vão ver que num determinado momento cada um desses países pediram a sua independência e buscaram a sua independência, porque na União Soviética todos esses países eram a mesma coisa, era tudo União Soviética, tá? Então, quando dissolveu a União Soviética, virou 15 países independentes, que são esses que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Beleza, mas ainda falando desse colapso que aconteceu na União Soviética, tentaram dar um golpe em cima do Gorbachev. Tentaram dar um golpe, falou, não dá mais, temos que intervir esse velho tá maluco, sabe? Essa galera tinha uma cúpula do Partido Comunista, tá? E principalmente o vice-presidente, eu vou falar mais a respeito dele, tentaram dar um golpe mesmo, falou, vamos tirar esse velho do caminho, esse velho tá maluco, esse velho tá levando a União Soviética pro colapso, tá tentando democratizar, abrir o país, esse velho tá maluco. Articularam um golpe. Eu vou falar sobre esse golpe para ficar claro para vocês também. Beleza. Olha só, o nome do vice-presidente da União Soviética era Yanayev. O Yanayev, junto com outras pessoas da cúpula mesmo, do alto escalão da União Soviética, do governo, eles aplicaram esse golpe. Eles forçaram para transferir o poder para esse vice-presidente. Então, olha só, chegou uma comitivazinha, uma galera liderada pelo Yanayev e falou, ó lá, apontou o dedo na cara do Gorbachev. Ó, Gorbachev, seu velho, seu maluco, já era para você, tá? Você vai ter que transferir todo o poder, toda a presidência, tudo pro Yanayev, que ele estava lá presente, que era o vice-presidente, tá bom? E aí, botaram o dedo na cara do Gorbachev e falaram isso. Não, agora já era, amigo. Agora é o Yanayev. Agora sou eu que sou o vice-presidente. Eu é que domino, que comando isso aqui, tá? E aí tentaram aplicar esse golpe. Só que aí o que aconteceu? O Gorbachev se recusou. Falou, que? De jeito nenhum. Vocês querem aplicar golpe para cima de mim, querem me tirar a força. E aí o vice-presidente assumir para voltar a uma União Soviética que era antes, país fechado e totalitário desse jeito? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele resistiu, ele não entregou, sabe? Ele resistiu até o fim. Inclusive, ele também apontou o dedo na cara do Yanayev e dos outros, chamou eles de chantagistas, traidores. E isso, pessoal, em agosto de 1991. Vocês vão ver que em agosto de 1991 aconteceu muita coisa, tá? Começou com esse golpe, tá? Mas e beleza, a questão é, deram um golpe,
o Gorbachev resistiu, mas mesmo assim, era muita gente, ele foi pego de surpresa. O que fizeram com o Gorbachev? Ele foi colocado numa prisão domiciliar, junto com a sua esposa. Pegaram ele e a mulher dele e trancaram, tá? Trancaram. E aí o que fizeram? O que fizeram com relação a isso? Isso tudo é o golpe, tá? Tô tentando mostrar para vocês como que se deu esse golpe. E aí o Gorbachev ficou ali meio que preso, sabe, em cárcere privado durante um tempo. E aí fizeram parecer com que ele havia se retirado por problemas de saúde. Esse Yanayev, que era o vice-presidente, foi para frente das câmeras e falou: "Ó, o Gorbachev tá, né, velhinho, tá doente, tá cansado. Ele se retirou por um tempo, calma. Não, por enquanto eu que vou administrar aqui." Tudo mentira, tudo balela. Deu foi um golpe, tá? E aí o golpe estava acontecendo naquele momento, mas ele fez parecer que o Gorbachev tinha saído, porque não estava mais conseguindo, estava cansado. E foi isso que ele falou, tá? E aí, nesse momento, nesse lastro, nesse intervalo de tempo em que o Gorbachev estava preso, o Yanayev, que repito mais uma vez, era o vice-presidente, ele estava governando, tá? Porque ele tirou um pouco de cena, você vai ver que depois o Gorbachev volta à cena, mas nesse momento que o Gorbachev estava fora de cena, o Yanayev estava ali governando o país e o Yanayev tentou desfazer tudo o que o Gorbachev já estava fazendo para democratizar o país, então ele estava tentando voltar tudo como era antes. E imediatamente o Yanayev, como presidente, o que ele fez? Ele emitiu uma resolução proibindo greves gerais e censurou novamente a imprensa, tá? A imprensa que estava voltando a ser aberta e tudo, ele censurou, falou: não, de jeito nenhum, não vamos falar nada para a imprensa o que está acontecendo. Sabe o retrocesso? Vocês estão vendo o retrocesso que estava acontecendo com o Yanayev enquanto estava na presidência naquele momento? E foi isso que ele fez. Proibiu greve geral, censurou a imprensa, tá? Fez muitas outras coisas. Ele, o Yanayev, conseguiu o apoio de muitos ministros, tá? Muitos ministros apoiaram esse golpe. E muitos, a grande maioria dos jornais foram proibidos, tá? Naquele momento. O exército foi para as ruas e aí a população também foi para as ruas, porque aí, se vocês imaginarem, começou um caos ali na União Soviética, principalmente em Moscou ali. A população foi para as ruas porque a população estava a favor do Gorbachev, tá? Estava a favor da abertura do país, estava a favor da democratização. E aí, de repente, do nada, o Gorbachev sai, entra o vice-presidente, tenta retroceder, tenta voltar tudo como era antes. A população ficou indignada e foi para as ruas. E aí o exército foi para as ruas também. E aí o golpe tinha um pouco de apoio de alguns ministros e de algumas outras pessoas do Partido Comunista, só que também encontrou resistência. Muitas pessoas do Partido Comunista também, a população, a maioria do exército estava contra esse golpe, tá? E aí o que aconteceu? Então, já que a população estava todo mundo nas ruas, manifestando, o pau estava quebrando, o couro estava comendo, o bicho estava pegando mesmo lá, aparece em cena um cara chamado Boris Yeltsin, um cara que foi extremamente importante também, tá? Aí vocês perguntam: professor, quem foi Boris Yeltsin? Ele foi um cara tão importante que ele veio a ser o primeiro presidente da Rússia. Depois, quando a Rússia virou Rússia, quando a União Soviética virou Rússia, ele veio a ser o primeiro presidente da Rússia. Mas nesse momento, enquanto ainda era União Soviética, ele era o presidente de apenas uma parte do território ali, tá? Que era a República Soviética da Rússia, ainda não era a Rússia. E aí o que o Boris Yeltsin fez? Pegou a parte do exército que estava contra o golpe, subiu num tanque de guerra e se manifestou também lutando contra esse golpe, lutando para a volta do Gorbachev. Tá? O Boris Yeltsin, então, foi uma figura extremamente importante contra o golpe que estava sendo aplicado naquele momento na União Soviética. Então, ele condenou o golpe, ele condenou
o Yanayev, ele condenou esses golpistas todos, ele chamou todo mundo para uma greve geral. Vamos parar tudo, porque esse cara que está aí no governo é ilegítimo, a gente não reconhece ele como presidente. Então o Boris Yeltsin foi a liderança contra esse golpe, tá? Ele foi muito importante. Guardem esse nome, Boris Yeltsin, tá bom? E aí, olha só, como eu falei, ele era apenas o presidente da República Soviética da Rússia. E aí, além disso, o Boris Yeltsin declarou formalmente que o golpe era ilegal. Isso em cima dos carros de som, em cima dos tanques de guerra, gritando, chamando a galera, chamando as massas, movimentando as massas. Falou, esse golpe é ilegal, esse Yanayev é um traidor, essa galera que tá lá é todo mundo traidor. Tiraram o Gorbachev à força da presidência, isso não se faz. E aí, nesse momento também, o Yanayev estava sentindo uma certa tensão ali. Ele estava meio com medo, porque estava enfraquecendo esse golpe. Ele achou que ele ia ficar cada vez mais forte, ia ganhar o apoio de geral, mas ele ficou com medo, porque aí surgiu o Boris Yeltsin de um lado, incitando a galera, greve geral, que é golpe, que vocês são os traidores. Ele se sentiu, assim, com medo, tá? Porque ele não estava ganhando a força que ele esperava para terminar de aplicar esse golpe. E aí o que o Yanayev fez? Ele convocou uma entrevista coletiva. E aí nessa entrevista coletiva, ele sentou o pau no Gorbachev e falou, não, pô, o Gorbachev estava levando o nosso país para uma democratização, para um caminho que não é o caminho correto, onde já se viu União Soviética democrática, não. O país com o Gorbachev estava insustentável, ingovernável. Então, ele falou isso nessa coletiva de imprensa. E aí, o Yanayev, mesmo assim, diante das câmeras, desejou que o Gorbachev retornasse logo. Falou, Gorbachev, você tá velhinho, você tá cansado, mas eu desejo para você que você volte logo, que a sua saúde se restitua plenamente, pois você estava muito cansado, foi necessário você sair esse tempo. Tudo mentira, tudo balela, o velho estava preso lá, sabe, encarcerado num cárcere privado e ele mandando essa pra galera, dizendo que deseja que o Gorbachev voltasse, tá, a governar, volte logo, que a sua saúde se restabeleça. Tudo mentira, mas tudo faz parte do golpe ali, que esses caras não tem limite para eles, né? E aí, beleza. Enquanto isso, o pau tava quebrando na Rússia, na União Soviética, tá? Principalmente em Moscou ali. E aí, um general do exército convocou o exército para as ruas também. E aí, uma cidade que no tempo da União Soviética se chamava Leningrado, Leningrado hoje é São Petersburgo, tá? Esse general do exército colocou São Petersburgo sob controle militar, tá? Que na época da União Soviética se chamava Leningrado. E aí o país estava o caos, estava a maior zona no país, estava cabuloso. E aí, olha só, não sei se vocês já viram falar, muitos de vocês com certeza já viram falar, na KGB. A KGB era o serviço secreto da União Soviética. Então, é basicamente igual a CIA que existe nos Estados Unidos, era a KGB da União Soviética, ok? Então, membros da KGB também eram contra esse golpe. Mas alguns membros da KGB eram a favor, mas a maioria era contra também o golpe, tá? Isso foi muito importante também. E aí, eu volto a falar do Boris Yeltsin, porque ele declarou que agora era ele que assumiria o poder de todo o exército e de toda a KGB. Então ele enfrentou o Yanayev e falou, não, agora o exército eu que comando, e a KGB toda eu que comando também. Enquanto o Gorbachev não voltar, também não é esse golpista aí que vai assumir o controle do país, não. Vai ser eu. E aí foi isso que ele fez e conseguiu muito apoio. O Boris Yeltsin conseguiu mais apoio do que o Yanayev, beleza? E aí o pau começou a quebrar mais feio ainda na Rússia, beleza? E aí, nesse momento, o presidente dos Estados Unidos já era outro. Já era o George Bush, o pai, tá? Porque vocês sabem que o
George Bush, o filho, também foi presidente, mas depois. Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, o pai, ele ligou diretamente para o Boris Yeltsin. E ele era um presidente recente lá nos Estados Unidos. E ele falou com o Boris Yeltsin o seguinte, ele deu uma enquadrada no Boris Yeltsin. Falou, ô Boris, é o seguinte, meu irmão, tu tá dizendo aí que agora você comanda o exército, que você comanda a KGB, você é contra esse golpe, sabe? Você é contra o Yanayev, que a gente também não apoia esse golpe não. E é o seguinte, nossas relações, as relações entre Moscou e os Estados Unidos só vão voltar ao normal quando o Gorbachev voltar para o cargo. O George Bush enquadrou o Boris Yeltsin, falou, ó, traz de volta o Gorbachev aí, senão o negócio vai ficar feio, senão o bicho vai pegar pro seu lado aí. E aí eu tô falando sério. E aí o George Bush, pai, já deu logo uma enquadrada e falou, do jeito que tá essa zona aí, não tá rolando não. A União Soviética e os Estados Unidos estão caminhando para uma democratização, a gente formou uma parceria já aqui e vocês estão aplicando um golpe aí, fazendo besteira, fazendo merda aí. Não, senhor. Traz o Gorbachev de volta. Esse papo de que ele saiu porque tá doente, não colou não. Nos Estados Unidos isso não colou não. Beleza? E aí, tava rolando o quebra-pau lá nas ruas de Moscou. Manifestação, greve, conflito, confusão, pessoas na rua, exército e todo mundo. Tava rolando então um combate entre o exército e os manifestantes, tá? E olha só, como estava uma confusão, ninguém entendendo nada, o Yanayev falava uma coisa, o Boris Yeltsin falava outra, exército nas ruas, caos e confusão nas ruas, a própria população soviética que estava nas ruas perceberam, entenderam o que estava acontecendo. Eles entenderam que se tratava de um golpe mesmo. Não tinha. Porque no princípio eles acreditaram no que o Yanayev tinha falado, que o Gorbachev tinha se retirado porque estava cansado, porque estava ali triste, velho e não estava mais dando conta. No início eles acreditaram nisso, mas perceberam que se tratava mesmo era de um golpe. E aí que a população ficou mais revoltosa ainda, e aí que foram para as ruas, e aí que o pau estava quebrando mesmo. Porque eles entenderam que foi um golpe. E com isso, praticamente toda a União Soviética entendeu que foi um golpe. E aí os golpistas, o Yanayev e a sua galera, os seus asseclas, foram ficando cada vez mais enfraquecidos. Esse golpe não estava conseguindo prevalecer, tá? Esses golpistas estavam perdendo força, o golpe estava praticamente deixando de existir. As ordens do Yanayev, as ordens desses golpistas já nem estavam mais sendo obedecidas. E aí, o que aconteceu? Confusão até dentro do próprio Partido Comunista. O que o Partido Comunista, extremamente forte e poderoso, fez? O Partido Comunista, nesse momento, exigiu, bateu na mesa, pá, eu exijo que Yanayev e Gorbachev numa reunião agora, os dois juntos, frente a frente. Vamos resolver essa bagaça agora, é agora. Até porque o nosso nome do Partido Comunista está indo pro ralo, está indo pro lixo. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos colocar Yanayev e Gorbachev juntos, frente a frente, e vamos aqui decidir essa bagaça agora. Agora, vamos decidir essa chibata aqui. E aí, o que aconteceu? Exatamente isso. O golpe fracassou de vez, tá? E aí, os conspiradores, eles foram praticamente todos presos, tá? E aí o Gorbachev foi alçado novamente ao poder. Ele voltou à presidência, o Gorbachev, tá? Porque o golpe deixou de existir, acabou o golpe, não existia mais golpe, deixou de existir, beleza? E aí, olha só, se você me perguntar por que o golpe falhou, eu trouxe aqui para vocês, eu vou falar para vocês o porquê que o golpe falhou em 6 motivos. 6 motivos para os quais o golpe falhou na União Soviética, tá? Primeiro, muitos oficiais do Exército e da KGB se recusaram a invadir o parlamento. Até porque essa foi uma das ordens do Yanayev e dos seus asseclas. Vamos invadir o parlamento, vamos tomar tudo.
A maioria do exército que era contra o golpe se recusou. A maioria da KGB também falou, não vamos fazer isso não. Não vamos fazer isso. E não fizeram. O parlamento não foi invadido, tá? Primeiro motivo. Segundo, o Gorbachev também não facilitou. Quando botaram o dedo na cara dele e falaram, você vai ter que sair, seu velho. Ele não saiu, ele falou, eu não vou sair, eu não. Não saio, não entrego, não deixo isso acontecer, eu não sou a favor disso, não concordo com isso, não quero que vocês apliquem esse golpe no meu país. E ele resistiu até o fim. Tá? E aí, os conspiradores, o Yanayev e a sua galera, não contavam com essa resistência do Gorbachev, então eles ficaram ali meio sem ter o que fazer. Tanto é que por isso até que prenderam ele à força, sabe, num cárcere privado. Mas aí o golpe já começou então estremecido desde o início, porque era exatamente isso, eles não sabiam o que fazer com tamanha resistência, eles pensaram que ia ser fácil, sabe, enquadrar o Gorbachev e tirar ele de cena. Terceiro motivo, os conspiradores fracassaram também porque eles não conseguiram prender o Boris Yeltsin. Lembra que eu falei? O Boris Yeltsin foi a liderança que emergiu contra o golpe, tá? Tentaram prender o Boris Yeltsin, mas não conseguiram também. Quarto motivo, a população de Moscou, principalmente lá em Moscou, que são milhares e milhares de pessoas, se manifestou contra o golpe, foram para as ruas e se manifestaram a favor do Gorbachev, tá? Quinto, a polícia também se recusou a obedecer às ordens dos conspiradores. A polícia não embarcou na onda também dos golpistas. E sexto e último motivo do porquê que o golpe falhou, a população defendia e queria sim essa democratização proposta pelo Gorbachev. A população queria sim a abertura do país, a população queria a Glasnost, queria a Perestroika, queria esses novos rumos que o Gorbachev queria, intentava transformar o seu país, tá? E aí, galera, beleza, olha só o que aconteceu. Muitos dos conspiradores morreram. Morreram os conspiradores. Sabe assim? Sabe? Cadê fulano? Morreu. Cadê o outro fulaninho? Morreu também, você acredita que morreu? E aí morreram parecendo que foi um suicídio. Assim, morreu, sabe? Do nada. Apareceram mortos. Ah, ok. Como? Tirou a própria vida, pareceu um suicídio. Parece suicídio. Acho que foi suicídio. Beleza? Apareceram mortos. Aconteceu exatamente isso. E aí a KGB também foi extinta. Acabou a KGB nesse momento também, tá? E aí, olha só. Esse golpe que o Yanayev e a sua galera, a cúpula, algumas pessoas estavam tentando implantar, esse golpe, ele representou nada menos que uma dualidade entre uma velha ordem política e uma nova ordem política na União Soviética. Beleza? Eu cito novamente essas reformas que aconteceram na União Soviética, a Glasnost e a Perestroika, porque elas foram extremamente importantes para o país, tá? O fracasso do golpe, ele levou ao fim do comunismo na União Soviética. Isso é extremamente importante, o fim do comunismo, tá? E aí, olha só, com esse movimento, isso foi extremamente interessante e importante no mundo também. Beleza, o golpe falhou, Gorbachev voltou à presidência, e aí muitos dessas 15 nações que compunham a União Soviética, muitos desses países tentaram e intentaram e buscaram a sua independência. Por exemplo, a Geórgia, a Moldávia, a Armênia e os outros países também, eles já estavam ali se movimentando para buscar a sua independência. Falou, não, agora é o momento, sabe? O país, a União Soviética está abrindo, está se democratizando. O golpe não deu certo, então não vai mais voltar ao totalitarismo stalinista que existia antes. Então é o momento de nós nos tornarmos independentes. Essas nações da União Soviética, todas elas pensaram isso. Vamos tentar a nossa independência? Vamos tentar? Todas elas tentaram e conseguiram. A Bielorrússia
Ela foi a primeira, ela foi a mais rápida de todas. Olha só, apenas 3 dias depois que o Gorbachev voltou à presidência, a Bielorrússia já declarou a sua independência, ok? A Bielorrússia falou, agora a gente é independente aqui, tá? E aí, esse foi um movimento, um efeito cascata, um efeito dominó. Todos os outros países buscaram a sua independência também. Apenas 2 dias depois da Bielorrússia, ou seja, isso ainda em agosto de 1991, mais especificamente 27 de agosto de 1991, a Moldávia declarou a sua independência da União Soviética. E aí foi seguida, como eu falei, um efeito cascata, foi seguida pelas independências da Estônia, Letônia, Lituânia e todas as outras também, tá? Tentaram a sua independência, aquelas 15 nações que eu falei para vocês no início da nossa live. E aí, olha só, dia 19 de dezembro de 1991, o Boris Yeltsin ordenou que o governo russo assumisse as funções do governo soviético. O Boris Yeltsin continuou como uma liderança muito importante nesse momento de total colapso da União Soviética. E aí o Boris Yeltsin e o Gorbachev, eles eram assim meio que aliados. Eles foram aliados durante muito tempo. Foram aliados de longa data. Eles tinham algumas discordâncias, beleza, mas eles foram aliados. Até porque depois o Boris Yeltsin já era o presidente da Rússia. Apenas um parêntese aqui, mais que aconteceu no futuro. O Boris Yeltsin já era o presidente da Rússia, já para o segundo mandato. O Gorbachev tentou concorrer à presidência da Rússia, não conseguiu. Mas enfim, eles eram parceiros ali, tinham algumas discordâncias, mas foram parceiros na maioria do tempo, tá? E aí, olha só, essa data, 25 de dezembro de 1991, é uma data muito importante, até assim, fácil da gente lembrar, no Natal, então, 25 de dezembro de 1991, o Gorbachev renunciou à presidência da União Soviética, tá? E aí, olha só, o que aconteceu depois dessa renúncia do Gorbachev? Em menos de 30 minutos que o Gorbachev fez o seu discurso, televisionado, onde ele convocou de novo toda a imprensa para declarar a sua renúncia à presidência da União Soviética, o que aconteceu? Apenas 30 minutos depois dessa conferência de imprensa, tá? Desse discurso televisionado. 30 minutos depois, já não existia mais a bandeira da União Soviética, a bandeira vermelha com a foice, sabe? E o martelo já estava sendo arrancada, foi retirada e nunca mais foi hasteada. E aí tiraram a bandeira da União Soviética, a bandeira vermelha com o martelo e a foice, e colocaram em seu lugar a bandeira tricolor, essa que a gente conhece hoje da Rússia, que era, na verdade, já era a bandeira do período pré-revolucionário. Subiram, hastearam essa bandeira, tá? No lugar da bandeira da União Soviética. Nesse mesmo dia, a União Soviética deixou de existir. E aí você me pergunta, professor, beleza, a União Soviética deixou de existir, mas aí o que passou a existir no lugar? Ela foi substituída pelo quê? A União Soviética foi substituída pela Comunidade de Estados Independentes. Tá? A gente já está acabando a nossa live aqui, até meu prazo, não sei nem se vai dar aqui, já está se esvaindo. Mas vou acelerar aqui para a gente terminar a nossa live. Era uma associação de estados soberanos, essa Comunidade de Estados Independentes, tá? Era uma associação de estados soberanos compostas por Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, tá? A Rússia sucedeu à União Soviética no assento permanente do Conselho de Segurança da ONU. Agora quem faz parte desse assento permanente na ONU é a Rússia, ok? Todas, olha só, absolutamente todas as embaixadas soviéticas espalhadas pelo mundo se transformaram em embaixadas russas, tá? E aí, pelos próximos 6 dias, porque, por exemplo, né, como eu falei, era dia 25 de dezembro isso. Nesses próximos 6 dias, ou seja, até o dia 31
de dezembro de 1991, a União Soviética existiu apenas no nome, apenas no papel, no nome que carregava. Então prestem atenção nessa data antes que a live acabe aqui. 31 de dezembro de 1991, a União Soviética foi formalmente dissolvida, tá? E aí o Boris Yeltsin, agora sim, né, com a União Soviética totalmente dissolvida, ele foi eleito o primeiro presidente da Rússia e ele assumiu muito do que existia da União Soviética, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa live, tá? Porque aí já é Rússia, já é um outro momento, já é outra live pra gente. Eu trouxe para vocês a queda da União Soviética, como que se deu, algumas figuras extremamente importantes. Essa foi a nossa live de hoje, ok? Trouxe para vocês então a queda da União Soviética. Curtam aí essa live, tá bom? Compartilhe com seus amigos que estão fazendo o Enem também e que querem saber mais sobre a queda da União Soviética, beleza? Agradeço a presença de vocês, curta aí, compartilha. Eu já vou subir imediatamente essa live, tanto para o Instagram quanto no YouTube também, tá bom? Então vamos lá, galera, por favor, compartilhem, curtam aí, compartilhem com seus amigos, beleza? Já já eu subo ela. Obrigado pela presença de vocês, até a próxima live e rumo à aprovação no Enem. Valeu!